olha aqui, vou mostrar para vocês a tabela Z. Vou parar a apresentação e compartilhar a minha tela. Tá. Aqui. Estão vendo a minha tela? Estão vendo a tela? Tá. Então, aqui está a tabela Z. Tá vendo? Aqui você vai ter os valores. E eu gosto dessa tabela. Essa tabela em específico eu acho bacana, porque ela já tem a área que o valor abaixo representa nessa figurinha aqui. Isso aqui é uma coisa que você facilmente se confunde se você não estiver prestando bastante atenção, né? Aqui já tem todos os valores da tabela Z. Tá vendo? Ou seja, se eu quero saber... você pode ver isso aqui de duas formas. Olhando pelo valor Z ou olhando pela probabilidade acumulada. Tá? As duas coisas vão dar no mesmo lugar. Tá? Então, vamos ver primeiro pelo valor Z. Tá bem? Então, acho melhor voltar a mostrar minha janela. Ah, não. Volta lá, não é melhor mostrar a janela, não. Agora eu tenho que compartilhar minha tela mesmo, porque eu vou ter que ficar indo e voltando na tabela, né? Então, volta lá onde a gente estava. Olha, temos um exercício aqui. Estão vendo a minha tela? Acho que sim, né? Olha, para usarmos a normal padrão, é importante nós usarmos os scores Z. Você lembra que nós já estudamos os scores Z? Hein? Alguém lembra mais ou menos em qual exercício que a gente usou esse score Z? Hein? Teve um exercício que a gente fez lá atrás que a gente utilizou. Vocês estão lembrados? Já estão com Não lembro amnésia. exatamente qual foi o mas eu lembro que a gente viu. Estão com amnésia. Bom, a fórmula do score Z já está aqui embaixo, né? Ele é pura e simplesmente um valor qualquer de um vetor. Devia ter colocado o izinho aqui, né? Vou colocar o izinho. O valor qualquer de um vetor subtraído da sua média e dividido pelo desvio padrão, tá bom? É basicamente isso. E aí nós utilizamos aquele exercício, que é um exercício de recapitulação, que nós calculamos, né? A gente estava com a seguinte dúvida: qual valor é mais discrepante na Federação Brasileira? A população de São Paulo em relação à população dos outros estados, ou a área do Amazonas em relação às demais áreas estaduais? Então, uma forma da gente ver isso é ver o score Z. Então, temos o valor de referência, que é a população, está aqui a média da população dos estados brasileiros, o desvio padrão da população dos estados brasileiros e o valor outlier, né, o valor mais discrepante, que é a população de São Paulo, que é essa daqui. E aqui nós temos o território, a mesma coisa. A média do território em quilômetros quadrados. Então, o estado brasileiro tem em média 315.409 quilômetros quadrados. O desvio padrão é 368. E o estado, que é o maior de todos, é o Amazonas, com 1 milhão, quase 1.560.000 metros quadrados. Tá? Então, esse valor é mais absurdo, vamos dizer assim, ou esse valor do Amazonas é mais absurdo? Ora, uma boa forma de ver isso é olhando para o valor Z. Então, vamos voltar aqui. Vou abrir aqui o Excel para fazer alguns cálculos. Eu não copiei, né? Vou copiar agora aqui do próprio slide. Vou pegar esses valores aqui. Colocar eles aqui. Quando você copia de um formatado, né? Uma tabela formatada, o Excel demora a calcular, não sei porquê. Bom, agora eu já apaga essa tabela formatada e vamos para essa tabela aqui mais sóbria, sem formatação. Vamos lá. Então eu vou colocar estado aqui. Eu vou tirar esse
O Excel ele não reconhece como texto essa célula enquanto você tiver esses textos no meio do número. Olha, se você tira o texto, ele começa a reconhecer o valor como número. Perfeito, tá? Então, vamos ver score Z. E aqui a fórmula do score Z. Score Z é simplesmente o valor menos a média subtraído pelo desvio padrão. Então, vamos fazer a conta. Igual a parênteses. O valor, população de São Paulo, menos a média dos estados aqui. Tudo isso daqui dividido pelo desvio padrão. Tá aqui. Agora, mesma coisa aqui. Vou arrastar a fórmula, né, que é mais fácil. Pronto. Resultado, a população de São Paulo ela tem um score Z de 4,19. Já o território do Amazonas ele tem um score Z de 3,37. Tá? Ou seja, quem é o valor mais absurdo, mais discrepante, o outlier mais absurdo, né, da federação, na verdade é a população de São Paulo. A população de São Paulo ela é realmente uma coisa que é mais diferente da média do que, por exemplo, o território do Amazonas, né? Embora também seja uma coisa bastante discrepante. Como é que eu interpreto esses valores aqui de 4,19 e 3,37? Vocês lembram aí o que eles significam, né? O que eles significam em termos práticos, né? Seria um número de desvios padrão que eles estão distantes da média. Perfeito, muito bom, Jade. Isso mesmo, né? Eles são o número de desvios padrões da média, tá? E o que seria, por exemplo, um estado que ele tem exatamente isso aqui de população? Vamos supor um estado fictício que ele tem exatamente isso daqui. Qual que seria, né, o score Z dele? Olha, tá aqui a média e tem, por exemplo, um estado qualquer que ele tem exatamente o valor da média. Qual que é o desvio padrão dele? Zero? Seria zero, exatamente. O score Z seria zero. E é possível ter um estado, vamos pegar um estado que tem uma população bem pequena. Vamos pegar aqui estados brasileiros por população. Pegar um estado como Sergipe, como o Acre. Estive no Acre lá esse ano, conheci a capital Rio Branco. Se a gente pegar a população do Acre, esta daqui, tirar esse espaço, pronto. Qual que é o score Z da população do Acre? Vamos calcular, né? Então, vou usar a mesma fórmula. Isso tudo aqui, menos a média das populações, dividido pelo desvio padrão das populações. Menos 0,76. Por que o score Z é negativo nesse caso? Hein? Porque ele está distante da média para baixo. Exato. O valor dele é menor do que a média. Então, o score Z ele pode ter valores negativos, sim, perfeitamente. Na verdade, ele vai ter valores negativos sempre que você tiver valores menores do que a média, tá? E a normal padrão, né? Ela nada mais é do que a normal dos scores Z, né? Qualquer valor, se a gente calcular o score Z, que é o número de desvios padrão da média, para mais ou para menos, né? Qualquer distribuição normal, né? Você pode ser transformada em normal padrão se a gente calcula o score Z dela. Você pode pegar peso, altura, temperatura no dia do ano, qualquer coisa, calcula o score Z dela, pronto. Temos aqui a normal padrão.